Paz do Senhor, meus irmãos, você que dá nova vida, muita saudade de vocês, que bom que eu tenho a oportunidade hoje. Estive aqui esses dias, hoje foi mais rápido, estou aqui de volta. Muito bom trazer a palavra e poder entrar na tua casa, poder falar o teu coração. Os nossos irmãos que estão nos visitando também, você que tem nos acompanhado, de outros estados, que Deus nessa noite Ele fale ao seu coração, como tem falado nos nossos encontros, nas nossas celebrações. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre vida. A proposta hoje é falar sobre vida abundante. Eu sei que talvez você se pergunte aí no seu coração, mas nós estamos vivendo em um momento onde muitas famílias estão chorando os seus mortos, muitas mortes realmente, e talvez esse tema não fosse muito oportuno, mas uma coisa que nós temos aprendido, queridos, com o Senhor e com a sua palavra, é que todo tempo é um tempo oportuno para falar daquilo que Jesus veio fazer por nós, daquilo que Deus, através do seu amor, fez ao homem através de Cristo. E o que Jesus fez ao homem através de Cristo foi trazer vida. Não uma vida que se acaba em uma doença, em um acidente, em uma bala perdida, em qualquer outro tipo de situação, mas uma vida que é eterna, uma vida que vai além das limitações que enfrentamos neste mundo. É sobre essa vida que eu gostaria de falar nessa noite. A proposta é essa. E que o Espírito do Senhor, como foi dito aqui, Ele possa de fato trabalhar o seu coração e que você consiga nessa noite ouvir a voz desse Jesus. Desse Jesus que nos traz a paz, desse Jesus que nos traz a vida, desse Jesus que é a nossa esperança. Falamos de esperança, a tempo e fora de tempo. Que Deus nos abençoe. Nós leremos dois textos nessa noite. Eu quero primeiramente abrir no primeiro texto, em João, no capítulo 10, versículo 10. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. A palavra do Senhor diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. O contexto desse texto, ele revela facilmente o seu significado. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas Jesus, nesse texto, nesse contexto, ele se apresenta em uma alegoria onde ele diz ser o bom pastor. O bom pastor e o seu povo, as suas ovelhas. Jesus, ele usa essa alegoria onde ele é o pastor que cuida de suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, que é capaz de dar a vida por elas, e elas o reconhecem a sua voz e o seguem. Jesus, ele ainda nesse texto e no contexto desse texto que lemos, Jesus ele contrasta a sua posição de bom pastor e de legítimo pastor com a posição do ladrão. O ladrão que vem roubar, o ladrão que vem matar, o salteador que vem para destruir as suas ovelhas. Esse ladrão que Jesus fala nesse texto, diferente daquilo que muitos nós pensamos, não é o diabo. Jesus aqui ele não está falando sobre o diabo. Jesus, nesse texto, ele está falando de ladrões que representam
líderes religiosos, pessoas, falsos mestres, pessoas que enganam, pessoas sem escrúpulos, pessoas que por razões egoístas, elas destroem a vida das outras pessoas em sua caminhada com as suas mentiras. Essa representação feita por Jesus neste capítulo de João 10 tinha como alvo os líderes religiosos dos seus dias. Esses escribas e esses fariseus, eles subjugavam o povo e roubavam as pessoas, as tornando filhas do diabo, filhas do inferno. É o que ele diz em Mateus, no capítulo 23, versículo 15. Jesus ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de converter uma pessoa à sua religião. E quando consegue, vocês a tornam 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. É desse tipo de ladrão que Jesus está falando. Daqueles que ludibriam, daqueles que enganam, daqueles que tiram as pessoas da vida. E tiram a vida das pessoas. Mas Jesus ele não fica só nisso. Jesus ele não fica só naquilo que representa o ladrão. Perceba que ele diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A pergunta que eu faço diante desse texto para você que está na sua casa, para você que está me assistindo aí do seu trabalho, no seu celular, a pergunta que eu faço nessa noite, diante desse texto, tão simples, tão direto, tão autoexplicativo, é que, será que existe de fato essa vida abundante? Será que realmente existe essa vida abundante? E se ela existe, e se ela é verdadeira, e se Jesus de fato trouxe essa vida a nós, será que nós temos vivido essa vida realmente? Nós temos vivido e temos usufruído dessa vida abundante? Pensa comigo nessa noite. Eu pergunto isso, eu faço essa pergunta, querido, porque é impossível nós fecharmos os olhos para a quantidade de crentes vivendo de maneira insatisfeita. São crentes insatisfeitos, frustrados, cansados. Crentes que vivem de saco cheio dos irmãos, da família, da igreja. Pessoas que vivem tristes, amarguradas. Pessoas vivendo uma vida totalmente oposta à vida alegre e abundante que o Senhor está nesse texto dizendo que veio trazer para nós. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida, e nós temos vivido essa vida. E se nós temos de fato vivido essa vida, e se você de fato tem vivido essa vida, por que tantos crentes insatisfeitos, frustrados, cansados, apáticos, amargurados, tristes? Queridos, a palavra grega usada nesse texto para abundante, para abundância, é perisson, uma palavra grega. Ela significa muito, muito além da medida. O seu significado traz essa palavra no sentido de exagero. Exagero. Uma quantia tão grande que chega a ser mais do que aquilo que é esperado. É isso que significa abundante aqui nesse texto. O que Jesus está dizendo para nós nesse texto, que veio nos trazer, é uma vida exageradamente melhor do que qualquer vida que eu e você poderíamos imaginar. Maior. E não só maior, exageradamente maior. É aquilo que Paulo escreve a 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É essa vida, é essa abundância que o Senhor está falando aqui nesse texto, que veio trazer para nós. E sabe, meus irmãos, não dá mais, nós não podemos mais nos iludir e viver achando que Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono, a sua majestade e veio a este mundo perdido, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem em uma cruz, para que nós fôssemos plenamente felizes e realizados aqui nesse mundo. Não dá mais para ter esse tipo de pensamento. Nós não podemos ficar mais com esse tipo de ilusão, com esse tipo de visão. Meus irmãos, a plena felicidade e a realização da vida não serão usufruídas em sua plenitude aqui nessa terra. Não, queridos. Nós viveremos uma eternidade com o Senhor. Nós somos aqueles que a Bíblia diz que são miseráveis porque têm esperança somente nessa vida. Queridos, a esperança nessa vida, de fato, ela é um pensamento mesquinho, pequeno, miserável. Pessoas que vão viver os seus 50, 40, 100, 120. E pessoas que têm a esperança somente nesse tempo. A palavra diz que essas pessoas são miseráveis no seu pensar, na sua visão. Miseráveis porque Jesus ele veio trazer uma vida que é eterna. Uma vida que não tem fim, uma vida que não acaba. Existem 3 palavras gregas que são usadas no Novo Testamento com significados diferentes, mas que foram traduzidas para o português em apenas uma palavra, a palavra vida. No grego, porém, ela possui 3 significados distintos. E se nós não considerarmos esses significados, nós corremos um sério risco, irmãos, de não compreender corretamente a mensagem do Evangelho. Eu arrisco a dizer que muitos estão vivendo dessa forma que estão vivendo, tristes, amargurados, porque talvez não tenham levado em consideração aquilo que de fato o Evangelho diz. A primeira palavra grega traduzida para vida é a palavra bios, ou viu. Essa palavra ela se refere à vida no mundo físico. É a partir desta palavra, bios ou viu, que entendemos as outras palavras que derivam desse conceito. A biologia, por exemplo. Bios é tudo aquilo que envolve o mundo físico. Inclusive a duração da vida física. Inclusive a nossa conduta moral. Essa é a primeira tradução, a primeira palavra grega usada para vida. A segunda palavra grega usada e traduzida por vida é a psiche ou a psique. Psique é a palavra conhecida também como alma. Na psicologia, ela é traduzida como a vida da alma. A psique, ela se refere aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, a tudo aquilo que está no campo da nossa tomada de decisões. Essas 2 vidas não foi a que Jesus veio trazer para nós. Não é desse tipo de vida que Jesus está dizendo que vai trazer abundância. Não é sobre a bios, não é sobre a psique. Mas existe uma terceira palavra grega, traduzida por vida. A palavra zoe. Zoe. O joy. Essa é a mais importante das traduções, é a mais importante da vida, que representa a vida própria de Deus. Zoe, a vida própria de Deus. Uma vida incorruptível, uma vida que não tem início e que não tem fim. Uma vida que é eterna.
E toda vez que as Escrituras falam de vida, da vida que Jesus veio trazer ao homem através da sua morte, ela está usando esta palavra grega, zoe. Não é bios, não é aquilo que é finito. Não é psique, não é aquilo que se limita à nossa mente. Não, é zoe, é aquilo que é absoluto e eterno. É dessa vida que Jesus está falando nesse versículo. A vida abundante. A vida abundante. Nós temos que abandonar o mais depressa possível, querido, e uma vez por todas, esse conceito humano de abundância. Esse conceito que nos faz ter visões de casas luxuosas, de carros importados, de viagens pelo mundo, de conta bancária, que tem mais dinheiro do que nós podemos gastar. Em nome de Jesus, nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do propósito central, do plano central da vinda de Jesus ao mundo, irmãos. Não cabe mais nós viajarmos nessas visões humanas, de que o Senhor veio ao mundo morrer para melhorar a nossa vida aqui, para facilitar as coisas para nós, para nos dar bons empregos, para nos proporcionar luxo, para nos conceder o melhor que este mundo pode nos dar. Querido, esse mundo não pode dar nada de melhor para nós. E é por isso que a vida que Jesus veio trazer e veio propor para nós é uma vida que está além deste mundo. É uma vida que não tem fim. Eu te convido a ir para o nosso segundo texto. Queria que você abrisse em Isaías 61. Isaías, no capítulo 61, versículo de 1 a 3, eu queria que você lesse comigo. O profeta Isaías, ele traça nesses versículos o plano central e a missão de Jesus, da vinda do Messias. Isaías 61, versículo 1 ao 3. Leia comigo, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor, Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Ele me enviou aqui a este mundo para anunciar liberdade aos escravos. Ele me trouxe para anunciar libertação aos presos das trevas. Ele me trouxe e me enviou a esse mundo para proclamar que chegou o dia que o Senhor salvará o seu povo. O dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que estão tristes, para dar aos que choram em Sião. E aí você lembra daquela música de Sião, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Ele veio dar aos que choram, mas que confiam no Senhor, uma coroa de alegria. Uma coroa de alegria em vez de tristeza. Jesus, ele veio a esse mundo trazer um perfume de felicidade em vez de lágrimas. Ele veio para trazer roupas de festa em vez de espírito deprimido. A Bíblia diz que esses pobres, esses aflitos, esses escravos, esses presos, esses tristes, esses que choram, esses que têm o espírito deprimido, ele diz no final do versículo 3, eles serão chamados como carvalhos de justiça. Eles serão conhecidos como os plantados pelo Senhor. Através da vida desses, eu manifestarei a minha glória. Através da vida deles, eu manifestarei a minha glória. E é por isso que eu quero pensar com você, em cima desse texto, que é tão claro a respeito dessa vida que Jesus veio trazer, daquilo que ele veio fazer na vida do homem.
Se queremos realmente vivenciar essa vida abundante, essa vida que Cristo veio nos trazer, nós precisamos observar pelo menos 3 condições, de acordo com esse texto que acabamos de ler. 3 condições que, se nós observarmos, nós vamos usufruir dessa vida abundante. E a primeira condição, querido, é que nós precisamos ser carvalhos de justiça. Ser carvalho de justiça. Eu gosto muito dessa expressão, irmãos. Essa ilustração que Isaías usa aqui para falar sobre um carvalho. O carvalho, queridos, ele é uma árvore de grande porte. É uma árvore que pode chegar até os seus 45 metros de altura. É uma árvore milenar, é uma árvore que pode viver mais de 1000 anos, o carvalho. Ele vive mais de 1000 anos. Encontra-se hoje carvalhos que já têm mais de 1000 anos. Essa árvore, ela tem uma característica que a difere das outras árvores. Essa árvore, ela, quanto mais ela sofre as condições climáticas, quanto mais o vento é forte, quanto mais o tempo é seco, quanto mais vem as tempestades sobre ela, quanto mais vem o calor sobre ela, mais forte ela se torna. É a característica do carvalho. Quanto mais submetida às condições climáticas, mais forte ela se torna. Por quê? Porque dizem os estudiosos que quanto mais essa árvore sofre com as intempéries do clima, mais ela aprofunda as suas raízes no solo. Mais o seu tronco se revigora, mais a sua casca se torna a proteção para ela, para que ela não seja abatida. É impossível as situações climáticas arrancar essa árvore do solo. É interessantíssimo essa visão de Isaías. O carvalho ele não se dobra diante dos obstáculos que insistem em destruí-lo. Carvalhos de justiça. Essa justiça tem a ver com a justificação trazida a nós através da morte de Cristo na cruz, que morreu pelos nossos pecados. E é tão interessante porque essa justiça é o estado daquele que é como deve ser. Jesus ele torna o nosso estado como o estado daquele que é como deve ser. Ele nos torna aceitáveis para Deus. Carvalhos de justiça. Aqueles que não se dobram, aqueles que quanto mais sofrem as intempéries da vida, mais eles enraizados estão na verdade, mais eles se tornam fortes na palavra, mais eles entendem que o Senhor tem a fazer através deles, e eles se negam a se dobrar, como essa árvore. E eles são justificados e aceitos por Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Carvalhos de justiça. Através da morte de Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. Então, se você tem interesse de fato viver essa vida que é abundante, você tem que se tornar um carvalho de justiça. Alguém que é firmado na verdade. Alguém que não se dobra com os problemas da vida. Alguém que não se dobra pelas mentiras, pelos enganos, pelas vozes que querem falar ao teu coração mais alto que a voz do Senhor. O Senhor diz: você tem que ser carvalho de justiça, meu irmão. A segunda condição que nós precisamos observar nesse texto é que nós temos que ser plantados pelo Senhor. Ser plantados pelo Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, e eu gosto de repetir ela muito em oração. Os irmãos já devem ter percebido, mas eu gosto de dizer: Senhor, que meu coração seja terra boa.
Que o meu coração seja terra boa para receber a semente do Senhor. Jesus ele nos ensinou através de uma parábola que a semente de Deus ela foi lançada, irmãos. A semente de Deus foi lançada. Ela já foi lançada para nós. E Jesus ele disse que a semente que foi lançada, quando ela encontra um terreno fértil, quando ela encontra uma terra boa, essa semente ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore frondosa. Uma árvore, como o salmista diz, né? Que está plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore frondosa. Queridos, nosso coração, o meu coração, o seu coração, você que está me escutando, é essa terra boa, onde o Senhor vai lançar a semente da bondade, onde o Senhor tem lançado a semente do amor, onde o Senhor tem lançado a semente da alegria, onde o Senhor tem lançado a semente da generosidade, onde o Senhor tem lançado a semente da paz, onde o Senhor tem lançado a semente da graça. Você crê nisso, meu irmão? É assim que você tem vivido? O teu coração é terra boa, tem recebido essas sementes? Essas sementes que têm sido lançadas no teu coração, elas têm de fato brotado? Porque o Senhor, Ele traz para nós sementes de vida, querido. Se você tem recebido outro tipo de semente, não são as sementes que o Senhor veio trazer e lançar sobre nós, não, querido. O nosso coração, ele precisa receber as sementes do Senhor. Tem que existir paz na tua vida, tem que existir alegria na tua vida, tem que existir amor na tua vida, tem que existir misericórdia, generosidade e graça do Senhor na tua vida, porque são essas as sementes que o Senhor tem plantado naqueles que têm um coração fértil para receber da tua semente. E por que nós vemos tantos crentes vivendo decepcionados? Crentes decepcionados, desanimados. Crentes que dizem que a vida não vai para frente, que a vida não anda. Estou cansado, a vida não anda, a vida não vai para frente. Eu estou desanimado, frustrado, a vida não anda, não vai para frente. Pessoas que são frustradas e mal resolvidas com a sua própria história de vida. Pessoas mal resolvidas com a história que tem sido escrita até agora nas suas vidas, que talvez não esteja sendo escrita pelo dedo de Deus. E é talvez por isso que você tem tanta decepção, e é talvez por isso que você vem trazendo tanto desânimo no seu coração. Porque não é o Senhor que tem escrito a tua história, meu irmão. Não é o Senhor que está escrevendo a tua história. Pessoas insatisfeitas, pessoas que estão sempre reclamando. Pessoas que não gostam dos pais, pessoas que não gostam dos irmãos da igreja. Pessoas que não gostam do trabalho, do emprego, pessoas que não gostam do salário que recebem. Pessoas que não gostam da irmã do ministério de recepção, do irmão que trabalha na cantina. Pessoas que não gostam do pastor, não gostam do corte de cabelo do pastor. Meu irmão, você precisa ser liberto, meu irmão. Você precisa receber essa semente. O seu coração precisa ser terra boa. Tem que se tirar os lixos. Tem que se preparar a terra. Porque o Senhor tem semente boa para plantar, querido. Mas a Bíblia diz que se a semente não encontrar um terreno fértil, essa semente vai se perder. Essa semente vai secar. Essa semente vai ser comida pelos pássaros. Queridos, os frutos precisam ser outros. Os frutos nas nossas vidas têm que ser outros, irmãos.
Não devemos dar o fruto do egoísmo, não, querido. Nós temos que dar o fruto da generosidade. Nós não podemos estar florescendo e dando frutos de rancor, não. Nós temos que liberar os frutos do perdão. Não os frutos da tristeza, mas os frutos da alegria. Não os frutos do ódio, mas os frutos da paz. Nós somos árvores plantadas pelo Senhor. E o diferente disso, e aquilo que tem saído de nós e é diferente disso, só vai revelar, querido, que nós não fomos plantados pelo Senhor. Se nós temos dado qualquer outro fruto que não esses, que vêm da parte de Deus, querido, isso revela que nós não fomos plantados pelo Senhor. Isso revela que não foi a semente do Senhor que foi plantada em nossos corações. Sim, mas nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, mesmo na vida cristã. Enfrentamos, irmãos. Nós enfrentamos o pecado todo dia. Paulo mesmo disse, sim, enfrentamos, querido. E é por isso que eu estou dizendo. Para você que recebeu essa boa semente, para você que foi plantado pelo Senhor, você precisa adubar essa terra todos os dias. Essa árvore precisa ser cuidada. O adubo que você precisa trazer para essa terra, para dar vida de qualidade a essa árvore, é o adubo da palavra de Deus. É o adubo da palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, os seus frutos amargos vão se tornar doces. Eles vão se tornar frutos dignos de arrependimento, irmãos. E são esses tipos de frutos que o Senhor quer ver brotando de nós. Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Para quê? Para que você possa servir ao Deus vivo. Chega de obras mortas, chega de fazer aquilo que o Senhor não pediu. Chega de gastar tempo com aquilo que o Senhor não pediu para que a gente gastasse tempo. Chega de fazer aquilo que não gera vida. Chega, irmãos. Chega de fazer aquilo que é perecível, que não tem valor eterno. Não, querido, nós vamos fazer aquilo que é eterno, sabe? Porque nós somos lavados e nós somos purificados pelo sangue de Cristo. E é só quem é lavado e só quem é purificado pelo sangue de Cristo que pode dar frutos doces. Eu sei que talvez seja esdrúxulo o exemplo que eu vou dar hoje, mas é interessante. Eu estava hoje arrumando a cozinha com a minha esposa e nós tiramos algumas coisas ali do armário, coisas que já ficam há muito tempo, empoeiradas, coisas que nós não usamos. E separa-se aquilo que não se usa, separa-se aquilo que vai jogar fora, limpa-se e aí coloca-se novamente aquilo que é útil, aquilo que faz de fato diferença para nós. E quando a gente olha aquele armário arrumadinho, limpo, nós temos a sensação de que, poxa, isso é bom, isso valeu a pena, isso vai melhorar a qualidade de vida. Queridos, é preciso que o Senhor nos lave, é preciso que o Senhor nos purifique e que arranque de nós aquilo que está empoeirado, aquilo que não tem sido usado, aquilo que está fazendo volume, aquilo que está impedindo com que as pessoas vejam o que de fato elas precisam ver. O sangue de Jesus pode nos purificar, querido, pode nos lavar, pode arrancar frutos podres, frutos verdes que não amadurecem, coisas estragadas de bicho. O Espírito vai nos podar para que nós possamos, de fato, ser árvores que vão dar bons frutos. A terceira condição e última que eu quero falar para você, que se você tem interesse em de fato experimentar a vida abundante, é que nós precisamos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Repita onde você está aí. Repita essa frase. Eu quero viver para a glória de Deus. Queridos, esse é o papel da igreja.
Esse é o papel da igreja no mundo, viver para a glória de Deus. Se quisermos viver essa vida abundante, precisamos viver para a glória de Deus. E infelizmente um grande número de crentes, de pessoas que se dizem cristãos, não entenderam isso até hoje. E talvez por isso vivem angustiados, vivem frustrados, porque são pessoas que ainda vivem para si mesmos e não vivem para a glória de Deus. Vivem para si mesmos, para os seus objetivos, para os seus planos, para as suas vontades, para aquilo que traz prazer para elas, aquilo que alimenta a alma delas, aquilo que traz conforto para elas. Pessoas que vivem dessa forma não vivem para a glória de Deus e são pessoas que estão fadadas a serem frustradas. Pessoas que se preocupam só consigo mesmas, não vivem para a glória de Deus. Romanos, no capítulo 14, versículo 17, Paulo diz assim: o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por que nós temos nos importado tanto com o que é perecível, com aquilo que o Senhor já tem acrescentado a nós? Nós passamos a nossa vida lutando para conseguir o pão e a água. E o Senhor está dizendo: meu reino não é isso. Ah, mas a água e o pão são essenciais para nós. Esse é o problema, é essencial para nós. Essencial para nós, não para os planos do Senhor. Para os projetos de Deus para a nossa vida, o que é essencial é a justiça, é a paz, é a alegria no Espírito Santo. E nós passamos a vida buscando água e pão, enquanto o Senhor já é o pão da vida. O Senhor diz: eu sou o pão da vida. O Senhor diz: eu sou a água, se você beber de mim, nunca mais terá sede. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Viver para as coisas terrenas vai nos tornando apáticos e indiferentes a Deus e à sua vontade. Nós vamos ficando apáticos, nós vamos nos conformando, como diz Paulo, nos conformando com o sistema mundano. E sabe qual é o sistema mundano? O sistema mundano diz que eu preciso ser 100% beneficiado com o mínimo de custo. Esse é o sistema mundano. Você vai ser 100% beneficiado com o mínimo de custo. Esse não é o reino de Deus, irmãos. Esse é o reino do mundo. Esse é o sistema do mundo. Esse é o sistema do mundo, porque no sistema de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos nos gastar e nos deixar ser gastados para os seus propósitos serem cumpridos em nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, irmãos. É tudo para a glória de Deus, das coisas mais simples e essenciais, como comer e beber, as coisas maiores. A Bíblia está dizendo: façam tudo para a glória de Deus. Jesus, em João 17, versículo 3, ele vai dizer: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida abundante é esta: que conheçam a Deus e conheçam a Jesus que foi enviado. Meus irmãos, em que nós temos gastado a nossa vida, de que forma nós temos vivido? Conhecer a Deus e conhecer o seu Filho são a chave para vivermos uma vida abundante. Esse processo de vida abundante, ele é um processo contínuo na nossa vida, irmãos. É um processo onde nós aprendemos, onde nós praticamos, onde nós amadurecemos, onde nós falhamos muito, claro, falhamos muito nesse processo. Sim, nós falhamos, mas nós nos recuperamos.
Nós nos recuperamos, nós nos ajustamos, nós resistimos e nos superamos. Nos superamos em Cristo. Porque nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a glória do seu nome. Você recebe essa palavra, querido, no teu coração? Recebe essa palavra no teu coração, querido? Que talvez de repente a vida que você está vivendo é essa vida de depressão, de tristeza, de angústia, de frustração. Talvez você não tenha experimentado de fato a vida abundante que o Senhor veio trazer. Mas, querido, eu te convido e eu te desafio a fazer uma limpeza, a deixar que o sangue do Senhor purifique a tua vida. Te lave. Que o adubo seja trocado, que a palavra de Deus agora passe a alimentar você como árvore, para que esses frutos amargos e azedos que têm saído de você se transformem em frutos doces, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a oração que nós vamos fazer. Nós estamos a ponto de voltarmos aos nossos cultos presenciais. Que esses sejam os sentimentos que venham nos fazer estar aqui de volta, irmãos. O sentimento de ser carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Que você venha com essa visão, querido. Deixe Deus trabalhar na tua vida, deixe Deus trabalhar no teu coração, querido. O arrepender-se faz parte da nossa vida. Se é uma noite de arrependimento, se é uma noite de colocar essas coisas na presença do Senhor, faça isso, meu querido, aí onde você está. Ore ao Senhor, fale com Ele. Ninguém precisa escutar, só Ele. Ele é o maior interessado. Reveja a sua visão. Reveja os seus pensamentos. Reveja a sua forma de ser crente. Reveja. Porque talvez a glória do Senhor não tenha não está sendo vista na tua vida. Mas isso pode mudar, querido. O Senhor é aquele que muda essa situação. Amém? Que Deus Ele te abençoe. Que Deus faça essa palavra ser semente e que ela encontre no teu coração uma terra boa, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.